Se quiserem, desejarem, abram comigo a palavra do Senhor no terceiro livro da Bíblia, Levítico, capítulo de número 6. Vamos procurar ser breve, mas eu tenho certeza que Deus irá falar conosco, ou melhor, irá continuar falando conosco através da sua palavra. Ele já falou nesta noite. Ele já nos fez sentir que está presente neste lugar. Você acredita nisso? Glória a Deus. Aleluia. Levítico, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8, diz a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as suas calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Versículo 11. Depois vestirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13 e último. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Você vai entender já já. Como eu disse, é um prazer para mim vir a esta igreja, porque eu sei que a presença de Deus está aqui. Já tivemos vários encontros aqui, ali, acolá, e todas as vezes que nos encontramos, eu sei que a presença de Deus está com vocês. A palavra que o Espírito do Senhor trouxe ao meu coração, baseado neste texto. Não vamos falar aqui precisamente sobre a lei do holocausto. Vamos pegar alguns símbolos desse texto e aplicar à nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo disse as palavras, o melhor escreveu, Romanos capítulo 15, versículo 4. Tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A palavra que o Senhor pôs no meu coração tem o seguinte tema: como manter acesa a chama da presença de Deus. Fogo na Bíblia representa várias coisas. São muitas coisas, eu não vou citar. Mas a principal, fogo na Bíblia representa, figura, principalmente a presença de Deus. Foi através do fogo em uma sarça que Deus se manifestou a Moisés. Êxodo capítulo 3. Foi através do fogo que Deus se manifestou ao povo de Israel no Monte Sinai, no Monte Horebe. Êxodo capítulo 19. Foi através do fogo que Deus se manifestou e aprovou o tabernáculo quando ele foi construído. Porque Números capítulo 9, parece que o versículo 15 diz-nos que quem acendeu o fogo no altar pela primeira vez não foi Moisés, não foram os sacerdotes. O primeiro fogo aceso no altar, lá no tabernáculo, no templo do deserto, foi o próprio Deus. Aleluia! Caiu fogo do céu sobre aquele local. Mas agora a responsabilidade era de Moisés e dos sacerdotes, de não deixar que o fogo... Quando Salomão construiu o templo, fizeram também o altar. E o primeiro fogo não foi Salomão nem o sacerdote da época, foi Deus. Lá em Crônicas, capítulo 7, capítulo 5, o primeiro fogo quem manda sobre aquele altar foi Deus. Mas agora a responsabilidade do homem era não deixar que... A lei do holocausto é o seguinte, versículo 13.
O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Era uma ordem de Deus. Todas as manhãs e todas as tardes, o sacerdote fazia-lhe um ritual, seguia passo a passo as instruções de Deus para manter aquele fogo aceso. Entrava dia, saía dia. Entrava noite, saía noite. Mas o fogo naquele altar não podia se apagar, porque representava a presença de Deus no meio. O fogo, portanto, na Bíblia representa a presença e a ação de Deus. Tem fogo de Deus neste lugar. Vocês já têm a presença de Deus. Esta igreja já tem a presença de Deus. O fogo está. Agora o conselho do Espírito Santo através da sua palavra é: o que fazer para manter o fogo aceso? O que fazer para que a presença de Deus continue aqui? O que fazer para que este lugar seja gostoso, cada culto melhor que o outro? Porque tudo só é bom quando tem a presença de Deus está presente aqui. Deus está neste lugar. Três coisas os sacerdotes precisavam fazer para que o fogo naquele altar não se apagasse. E isso traz figura para nós hoje. A primeira coisa que o sacerdote tinha que fazer para que o fogo não se apagasse era retirar as cinzas. O versículo 10 diz: e o sacerdote vestirá as suas vestes de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza. Tirar. Cinza é resíduo de alguma coisa que foi queimada, que sofreu combustão. Se você deixar cinza sobre o fogo, quem já acendeu fogo em fogareiro, sabe do que eu estou falando, mancha do negócio. Você tem que de vez em quando dar uma abanada, tirar as cinzas, para que o fogo prolifere-se, para que o fogo não se apague, porque cinza sobre brasa favorece o apagar do fogo. O sacerdote, isso aqui é Bíblia, o sacerdote tinha que tirar as cinzas para que o fogo continuasse aceso, se alastrando. Uma figura da cinza hoje é o pecado. Porque o pecado impede a presença de Deus na minha vida. Isaías, pode deixar, está até o final. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, o profeta diz pelo Espírito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão ou separação entre vós e vosso Deus, e os seus pecados impedem de ser ouvidos. O pecado é como uma grande barreira que separa o homem de Deus. Me separa do meu Deus, o pecado. Pecado é desobediência. Pecado é transgressão. Pecado é culpa. Pecado é errar o alvo. Todas as vezes que fazemos o que Deus não ordenou, estamos pecando. Todas as vezes que não fazemos o que Deus ordenou, estamos pecando. Mentir é pecado. Se prostituir é pecado. Fofocar é pecado. Levantar falso é pecado. Desejar é pecado. Tudo isso nos separa de Deus. A igreja precisa ficar atenta, porque existem muitas coisas por aí que dizem não tem nada a ver. Só que o nosso Deus, ele é exigente. Se existe alguém no universo que é exigente, é Deus. Porque ele gosta das coisas ordenadas, direitinho no seu lugar. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16 diz que Deus nos chamou
Aí o apóstolo diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda maneira de viver, no falar, no andar, no vestir, no proceder, em toda maneira de viver, ser santo. E santo significa ser separado do pecado, para ser usado por Deus. Glória a Deus. O pecado separa o homem de Deus. Se eu quiser que a presença de Deus continue viva na minha vida, preciso rejeitar o pecado. Se eu aceitar o pecado, se eu praticar o pecado, Deus não vai permanecer em mim, porque Ele é santo. Deus é santo. Isaías era profeta. E segundo a história, Isaías, quando aconteceu o capítulo 6 do livro de Isaías, o relato está lá. Isaías tem a visão da manifestação da glória de Deus, da santidade de Deus. Quando acontece o capítulo 6 de Isaías, na vida de Isaías, diz a história, Isaías já havia há 15 anos sendo profeta de Deus. Mas o texto, quando ele presencia aquela glória, aquela manifestação de Deus, a santidade de Deus, ele confessa, vou morrer. Porque habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus lábios também são impuros. Os serafins estavam ao redor de Deus e gritavam uns para os outros, dizendo, Santo, toda a glória, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías na visão percebeu que quando os serafins clamavam, gritavam, aqui embaixo o alicerce do templo tremia. Os serafins clamavam, santo, e aqui embaixo tremia. Eles clamavam lá em cima, santo, e aqui embaixo tremia. Se Deus se manifestasse nesta noite, algumas pessoas iriam fazer exatamente como Isaías. Vou morrer. Porque os meus olhos viram o rei. Mas naquele momento ele está confessando o seu pecado. Rapidamente o serafim voa de onde está, vai até o altar de Deus, com uma tenaz, uma espécie de garfo gigante, pega uma das brasas, vem até Isaías e toca os seus lábios. E quando a brasa toca os lábios de Isaías, aí o serafim diz, tu não vai morrer, Isaías. Eis que isto tocou os teus lábios. Purificado foi o teu pecado e tirada a tua iniquidade. Isaías já estava 15 anos profetizando, mas precisava ser chamado por Deus, precisava ser confrontado por Deus, precisava entender que o Deus que nós servimos é depois daquela visão, versículo 8, aí Deus diz, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Só Isaías está tendo a visão. É como se Deus estivesse dizendo para Isaías, e aí Isaías, você quer continuar? Isaías abre a boca e diz, eis-me aqui, Senhor, inspira-te a mim. Depois ali Isaías teve grandes revelações que outros profetas não tiveram. Deus é santo. Ele está presente aqui nesta noite. Ele exige santidade. Quando estamos lá fora, Deus diz, vinde como estáis. Mas quando chegamos, quando entregamos a nossa vida a Ele, aí Ele exige santidade. Porque se quisermos permanecer na presença dEle, temos que ser santos. O pecado impede a presença de Deus na nossa vida. Então, se quisermos que a presença de Deus continue acesa em nossa vida, tal qual o fogo, precisamos abandonar o pecado. Vamos prosseguir rapidamente, o tempo está indo. A segunda coisa que o sacerdote precisava fazer para que o fogo não se apagasse era